Bom dia, meninos e meninas. Estamos começando a aula 3 sobre o processo criativo. O texto ele começa a ser escrito antes de você escrever, certo? Quando você começa a pensar nos tipos de pensamento, os tipos de conhecimento que existem, você já está pensando em que tipo de texto você vai construir. Então, é muito importante a gente saber qual é o tipo de conhecimento produzido pela ciência e qual é o tipo de conhecimento produzido pela população. Tá? O conhecimento científico, ele é real, lida com fatos, enquanto que aquele da população lida com quem diz o fato, é valorativo. Então, qual é a diferença? Na ciência, não importa quem diz, desde que aquilo seja factual. No populacho, você só dá valor para aquilo dependendo de quem que disse. Na ciência, o contingente ele é baseado na veracidade ou na falsidade por meio da experiência. Enquanto que no comportamento da população ele é reflexivo, não pode ser reduzido a uma fórmula geral. Então, enquanto que na ciência você vai definir se alguma coisa é verdade ou falsa por meio da experimentação, né, experiência aqui no sentido de experimentação, na população é uma coisa reflexiva, ela não vai necessariamente experimentar aquilo. Ela pode ficar sabendo e, portanto, ela vai definir se aquilo é verdade ou falso. Não é uma coisa provada, sistematizada, como a ciência, que forma um sistema de ideias, enquanto que na população não tem uma sistematização. Mas existe uma sabedoria por trás daquilo, que ela é mais ascendental do que qualquer outra coisa. Por exemplo, na ciência é verificável. Se você não verifica, se você não consegue verificar aquilo, você não pode utilizar. Já na população é verificado no âmbito do observador, a tal da vivência. A vivência, no caso, ela não é científica, porque se você vivenciou determinada coisa e você apenas teve aquela experiência, você não consegue verificar ela em outros casos. Ok? Além disso, você tem o conhecimento da ciência, que é aproximadamente exato. Ele nunca é definitivo, pode ser reformulado sempre. Ele sempre é retrabalhado, ele é sempre modificado, ele é sempre revisto. Enquanto que o da população, ele é completamente inexato. Eles vão aceitar aquilo que vemos ou ouvimos sobre, e raramente ele é reformulado. Outra coisa importante, antes de começar o texto propriamente dito, são os gêneros textuais auxiliares, os métodos de abordagem e os métodos de procedimento. É preciso fazer fichamento. É um saco. Mas é preciso fazer fichamento. Você pode fazer do jeito que você acha melhor, eu não vou passar uma forma específica aqui, mas tem várias formas de fazer fichamento, mas aquela que você se sentir mais confortável é interessante. Porque o fichamento, o resumo, a resenha e as anotações, elas são aquilo que vai dar base para o seu pensamento, tá? E é claro, sendo mais ou menos organizados, né? Que eu coloquei aleatoriamente, mas a gente sabe que as anotações elas são completamente anárquicas na maior parte do tempo. O fichamento ele também pode ser um pouquinho. O resumo e a resenha eles costumam ser mais organizados, né? E são muito próximos entre si. Mas uma coisa que é importante é que esses tipos de texto, esses pré-textos, eles vão começar a dar forma para o seu pensamento. A gente esquece das coisas, ou então a gente não lembra como a coisa realmente era. Para isso, você vai ter essas anotações. Na verdade, é basicamente para isso que a escrita foi inventada, né? A escrita não é nada mais nada menos que um registro. E se é um registro, esse registro é para ser passado para o futuro. Então, não brigue com o seu eu do passado. Faça com que o seu eu do presente comece a ser o eu do passado que o seu eu do presente gostaria que o seu eu do passado fosse. Não sei se isso fez sentido. A coisa começa a pegar um pouco mais quando a gente vai aqui para os métodos de abordagem, tá? São 5, basicamente falando. Nem todos servem para todas as áreas, tá? Então, como tem muita gente de várias áreas diferentes fazendo esse curso, vendo essas aulas,
eu vou explicar cada um deles de forma breve, pelo menos, tá? Para ter pelo menos mais uma ideia do que é cada um deles, tá? Esses métodos de abordagem são a forma que você vai colocar o teu raciocínio, tá? O mais clássico, o mais famoso deles é o método dedutivo, né? Que é o método que parte do geral para chegar numa premissa em particular. Por exemplo, todo homem é mortal, Pedro é homem, logo, Pedro é mortal. Ela costuma ser muito aplicada em ciências como a física, matemática, já que os seus princípios podem ser enunciados como leis, tá certo? Ele tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas por meio de uma cadeia de raciocínio descendente. Então ele vai partir do geral para o particular, tá? É basicamente o que eu falo para vocês fazerem nos artigos, ok? O artigo você tem que sair do geral para ir para o particular e depois do particular para o geral, caminho inverso. O método indutivo é quando você parte de uma situação particular para uma situação ampla. É a generalização. A generalização ela vai surgir a partir da observação de casos da realidade, tá? Então você viu que determinada coisa acontece aqui, aqui, aqui e aqui, então você assume que é justo que isso acontece de forma geral, tá? Por exemplo, usando a questão da mortalidade, Pedro é mortal, Paulo é mortal, Tiago é mortal. Olha, se todos eles são mortais e todos eles também são homens, logo, todos os homens são mortais. Claro que isso pode também levar a outra conclusão, que é todos os mortais são homens. E isso é diferente. Você dizer que todos os homens são mortais, ok, faz parte da realidade. Mas a crítica já fica aqui, né? Que se você inverte o jogo e fala que logo todos os mortais são homens, você está implicitamente falando que todas as mulheres são imortais. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado não só com o tipo de raciocínio que você vai utilizar para chegar no seu trabalho, mas também a forma que você vai desenvolver esse raciocínio. Porque se você desenvolve de uma forma que não é competente com o tipo de trabalho que você está desenvolvendo, você pode chegar a conclusões erradas ou a conclusões completamente absurdas. Outro método é o método hipotético dedutivo. Esse método foi criado como uma crítica à indução, basicamente, né? Pois às vezes o salto que você faz indutivo ele é complicado, né? Como a gente percebe nas ciências sociais, por isso que são as que mais têm discussão. Porque a forma que você vai fazer a sua indução pode acabar sendo falaciosa. Como que o indutivo também não bastava para esse povo, eles foram lá e fizeram o método hipotético dedutivo. Ele parte de um problema ou de uma lacuna no conhecimento, e aí você tem uma formulação de hipóteses dentro de um processo de inferência dedutiva, para aí você vai testar essa predição, essa ideia inicial com os fenômenos que são abrangidos pela hipótese. Então, esse tipo daqui é o mais comum. É o que a gente costuma mais ver nos trabalhos, nos TCCs e por aí vai. Depois você tem o método dialético. Esse é antigo pra caramba, tá? É de Grécia Antiga e o caramba, Platão, Aristóteles, essa galera toda. E, em resumo, o método dialético parte da premissa de que na natureza tudo se relaciona, transforma-se e sempre tem uma contradição inerente a cada fenômeno. Então, para conhecer determinado fenômeno, para conhecer determinada coisa, você precisa estudar ele em todos os aspectos, segundo esse raciocínio, as relações, as conexões, sem colocá-lo como uma coisa rígida. Tá certo? Não pode ser estanque. Tem que sempre estar constante na mudança. Basicamente falando, a dialética, ela sempre vai levar em consideração que os fatos, nenhum deles, não podem ser relevados fora de um contexto social, político, econômico e por aí vai. É tudo uma coisa contextual.
é algo que você não vai ver com muita abordagem na matemática ou na química, que trabalha com alguns elementos fechados, né? Mas em pesquisas mais amplas, por exemplo, no próprio contexto biológico das biologias, é possível ver esse tipo de trabalho, porque você precisa levar em consideração diversas coisas, diversos fatores, diversas situações contextuais que vão produzir umas mudanças naquele raciocínio que serão constantes. Você tem aí depois o método fenomenológico, tá? A gente pode até colocar o método fenomenológico como meio que oposto ao o método dialético, porque enquanto que o método dialético ele quer tratar com o contexto como um todo, o método fenomenológico ele se isola desse contexto, tá? Tem muita gente na letras que gosta desse tipo de coisa, desse tipo de análise, tá? Então você vai ter um foco no objeto, apenas nele, mais nada, é a única coisa que importa, tá certo? Então você não vai utilizar nenhuma dedução ou empirismo, intuição, nada. Você vai focar apenas no dado, no fenômeno, não importa se há uma aparência, se não é, se é real, se não é, enfim, não importa. Por isso que a galera das artes, das letras, gosta muito disso daqui. Diferente dos métodos de abordagem, que são mais abstratos, você tem os métodos de procedimento que se dizem mesmo o que você vai fazer ali propriamente dito. Então você pode ter uma combinação de vários desses, né? Você pode combinar o método dedutivo com o método histórico e por aí vai, tá? Um é uma forma de raciocínio e o outro é o procedimento que você vai ter na sua pesquisa, tá? Então, eles são esses aí. O primeiro deles é o método histórico. Bom, como o nome diz, ele foca na investigação das coisas do passado, do que aconteceu, para entender a influência na sociedade hoje. Tá? Então é importante que você estude as raízes, as coisas que estavam acontecendo antes, para que você consiga entender o que está acontecendo agora. O método experimental, como o próprio nome diz, é o ato de você fazer experimentos. Por isso que esses métodos aqui eles são mais fáceis de explicar, porque o próprio nome já vai dizer basicamente o que eles são, né? Então você vai fazer experimentos, que seja um experimento em que você coloca esse rato num labirinto para tentar achar o queijo, então que você coloca 2 gatos juntos para ver quanto tempo eles demoram para se matar. A forma é de que, por meio da experimentação, que você vai conseguir traçar as suas conclusões. E é claro que existem áreas que não vão conseguir trabalhar com esse tipo de método. Tá? Não tem como fazer uma experienciação, por exemplo, linguística, em que você... Nossa, como é que será que o ser humano adquire a linguagem? Não sei, vamos pegar essas crianças aqui, vamos isolar elas aqui na mata para ver se elas desenvolvem uma linguagem. Não dá para fazer esse experimento. Quer dizer, até dá, mas... uma coisa importante, gente, é que esses métodos eles não são estanques e eles podem ser relacionados, tá? Não é que você vai escolher um só e vai seguir eles eternamente, não é isso. Por exemplo, o método observacional, geralmente ele é utilizado com outros métodos, principalmente dentro das ciências sociais. Por exemplo, com o método histórico, eles associam as duas coisas, tá? O método observacional, ele inclusive é muito parecido com o experimental. A diferença é que o observacional você só vai ficar vendo mesmo a coisa acontecer, tá? E o experimental você vai interferir na coisa. Trazendo para o contexto da biologia, eu diria que o método observacional seria quando você só está vendo os pássaros se acasalando e tudo mais. E o método experimental seria você introduzir um pássaro a mais ali para provocar rivalidade e ver como é que eles lidam nas lutas do acasalamento e tudo mais. Seria uma forma de você provocar uma reação. O método comparativo ele é autoexplicatório. Você vai estudar semelhanças e diferenças entre coisas. Então você vai pegar um objeto, vai comparar com outra coisa. E aí vai explicar as divergências entre eles. Se você fizer uma comparação muito rápida, muito rala, você vai ter um resultado muito superficial em relação a qualquer outro método, tá?
Entretanto, se você fizer várias comparações, e isso leva tempo, né? Você ir comparando uma coisa com a outra, comparando para traçar algo comum, apesar de levar tempo, pode ser bastante gratificante, porque você vai ter um grau de generalização muito alto. Método estatístico eu acho que não preciso muito prolongar não, né? Método estatístico é basicamente lidar com dados, com números, com estatísticas, né? Com a probabilidade, essas coisas, termos numéricos, é você reduzir tudo a termos numéricos. O que pode ser um problema, na verdade, né? Para o tipo de conclusão que você faz. Por exemplo, quando você substitui o nome das pessoas por números, você despessoaliza elas. E aí fica mais fácil você tomar medidas um pouco mais agressivas, né? Então, como por exemplo, cortar um grande número de empregos. Ou cortar um grande número de cabeças. Depende qual é o tipo de argumentação que você está levando. E qual é o tipo de pessoa que você é. Método clínico, você tem que clinicar, basicamente. Então, é uma relação entre paciente e médico, basicamente. Ou psicólogo, ou o que for. Geralmente é na psicologia que se faz isso, né? Só que o método clínico, ele tem que tomar muito cuidado, porque é para se estudar caso a caso. É difícil você propor uma generalização porque você está estudando uma pessoa específica, tá? É difícil você dizer que é porque aquela pessoa sonhou com um tubarão em chamas enquanto segurava uma motosserra e cantava ao seu Valença, dizer que aquela pessoa, aquele tipo de pessoa específico é semelhante a qualquer outro. Provavelmente não, né? E o método monográfico é que você vai... É o que a gente faz na monografia, basicamente, que é você esmiuçar ao máximo uma área do conhecimento. É você diminuir isso, nossa senhora, é você... Não é para não sobrar nada. Ou pelo menos para você achar que não sobrou nada. Tudo isso daí é importante, que já começa a responder algumas perguntas que vocês fizeram. Por exemplo, como começar do zero? Lendo. Primeira coisa é ler. Você começa da pesquisa bibliográfica, começa fazendo fichamento, começa entendendo que tipo de abordagem você vai dar para o seu texto, o procedimento que você vai fazer. Porque não é apenas escrever, mas também fazer toda a proposta de uma pesquisa, né? De fazer um raciocínio, de desenvolver um conhecimento científico, que ele é muito mais complicado do que o desenvolvimento de um conhecimento aleatório, tá? Então você precisa fazer coisas antes de começar a escrever, né? Aí, as referências mais importantes não são apenas livros, evidentemente, ou é qualquer coisa que seja pautada no real. Livros são os mais comuns, artigos e tudo mais, porque é onde você tem a maior circulação das coisas. Mas você pode sim utilizar vídeo, você pode utilizar aula, você pode utilizar tudo aquilo que servir para corroborar o seu pensamento, desde que não seja algo louco, né? Que daí quais são os critérios que você leva para escolher? Bom, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é a linha de pesquisa, tá? Falando por mim, eu dentro da Letras, eu fiquei muito tempo me matando, tentando utilizar determinada linha de pesquisa em determinado tipo de objeto de estudo e nunca dava certo, nunca dava jogo, nunca tinha como acontecer. Até que eu descobri outra linha teórica que servia melhor para aquilo que eu queria. E esse tipo de abordagem vai ser a mesma coisa. Você tem muitas referências bibliográficas, mas você precisa analisar essas referências bibliográficas. É por isso que você faz os fichamentos, por isso que você faz os estudos e essas coisas todas. Porque você precisa, antes de tudo, definir essa qualidade. E essa qualidade você vai definir apenas lendo criticamente. Mas você vai ter que seguir as orientações do seu orientador também. Se o orientador falar, olha, vai por essa linha aqui e parecer um bom caminho, você vai.
mas é que tem muitas vezes que alguns orientadores desorientam. Primeira coisa, os últimos serão os primeiros. Tá? Você não vai fazer o resumo e nem a introdução no começo. Não é só porque eles vêm antes que você precisa escrever antes. É a última coisa que você vai escrever. Última. Você vai começar pelo miolo do teu texto. Não interessa se é projeto, se é artigo, não, nada. Você vai começar por aquilo que importa no seu texto, tá? Por quê? Porque a introdução é você preparar a pessoa para aquilo que ela vai encontrar ali na frente. Então, como é que você me escreve a introdução ou o resumo se você ainda nem sabe o que vai acontecer no resto do seu texto? Você tem uma ideia de onde você quer chegar, mas você não sabe onde você chegou, onde você chegará ainda. Então, a introdução, ela vem depois. A conclusão também vem escrita antes. Porque na própria introdução, você tem que falar aquilo que você chegou à conclusão. Você tem que passar um resumo de tudo aquilo. E na introdução não tem como você transformar numa colcha de retalhos se a sua introdução ela não é apenas uma questão de desfilar referência bibliográfica. Porque na sua introdução tem que ter a tua tese, tem que ter a tua hipótese, tem que ter o problema que você apontou. E esse problema só vai surgir a partir do momento que você ler criticamente aquelas coisas, que você ver tudo criticamente. Se não, você não tem como formular o seu trabalho, tá certo? E aí sim, se você não parte da sua hipótese, se você não tem uma hipótese, se você não tem nada disso, aí sim vai ficar parecendo uma colcha de retalhos. É por isso que eu falo para você compartimentalizar o texto. Divida o texto em partes, tá? Então, então faça primeiro o desenvolvimento, depois você faz a conclusão, depois você faz a introdução, e aí você vê como eles se relacionam. Vê como eles se conflitam, se eles encaixam. Porque tem exemplo disso, eu vou falar isso na última aula provavelmente, porque tem o trabalho aqui, mas você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o que você escreveu na introdução você não concluiu. Às vezes o que você escreveu na introdução, o teu desenvolvimento te levou para outro caminho. Então se você não tiver um plano para isso, você está ferrado. E é importante que você coloque também as evidências em ordem de importância. Tem evidências que são mais importantes, tem evidências que são menos importantes. As que são mais importantes são as que você vai bater com mais força. As que não são tão importantes você vai citar, ou então você vai deixar de lado. É outro motivo também, é outra forma de você fazer a sua definição do teu referencial bibliográfico. Você qualificar a importância da corroboração dessas evidências, desse material, para aquilo que você está pensando, tá certo? Pode deixar faltar na introdução o tema, a justificativa e a relevância. O problema, a hipótese e teus objetivos. Isso tudo tem que vir na tua introdução. Então, se você tem que colocar os seus objetivos, a sua hipótese, o problema que você desenvolveu, a relevância que você acredita que tem e o motivo por que você acha que tem que estudar aquilo, não tem como a sua introdução virar uma colcha de retalhos. Entende o que eu quero dizer? Porque é tudo você que tem que produzir. A sua introdução só vira uma colcha de retalhos se o teu trabalho não for seu, for de outras pessoas. E por mais que você busque a referência bibliográfica para corroborar aquilo que você está dizendo, não quer dizer que tem que ser dominante, não tem que invadir a sua cabeça. O que não pode faltar no desenvolvimento? Revisar tudo o que você encontrou, a metodologia, os resultados, as análises e as discussões. É aqui o grosso do seu texto, é o que mais importa, tá? É o desenvolvimento dele, é o que está ali no miolo, é o que dá corpo para ele, é o que faz o seu estudo ser um estudo, é o que faz o seu texto ser um texto. A sua introdução pode ser mais ou menos, a sua conclusão pode ser tá mais ok assim, mas se o seu desenvolvimento for robusto, você tem mais da metade do seu trabalho bem feita, tá? E quando eu falo robusto, é para você pegar aquilo que você viu, que você leu, revisar, explicar, mostrar a metodologia da coisa,
mostrar quais são os resultados que você encontrou e quais conclusões você pode chegar a partir daqueles resultados. Quais são os tipos de conclusões que poderiam chegar, mas que você não está chegando? Ou então, quais foram as conclusões que já chegaram, mas que você não está chegando nelas por conta disso, disso e disso. Tá certo? Essa é a parte mais importante. E esse precisa ter mais cuidado. Por isso que é a parte que você tem que começar. Você não vai começar do zero, porque para você começar do zero, significa que você não fez nada antes, você não leu nada, você não estudou nada, você não fez absolutamente nada, tá? E o que não pode faltar na conclusão? O que não pode faltar na conclusão? Ela tem que ser curta, tem que ser natural, tem que ser uma continuação previsível do que você faz no desenvolvimento. A boa conclusão, ela não é inesperada. Lembrem-se, você não precisa de um plot twist no teu trabalho de TCC, no teu trabalho acadêmico. Isso daqui não é um filme do Christopher Nolan. Tá? Até porque geralmente as pessoas leem primeiro a introdução, depois elas leem a sua conclusão e aí elas vão ler o seu desenvolvimento. Não me enganem, ninguém lê da introdução para a conclusão. Ninguém faz. Ninguém lê assim. O povo vai, introdução, conclusão, vamos ver como esse cara saiu disso para isso. Desenvolvimento. É isso que você tem que pensar também. Por isso que você não começa na sua introdução. Você tem um lugar que você quer chegar, que você ainda não sabe, que são as hipóteses que você levantou. E essas hipóteses vão ser argumentadas. E essa argumentação natural que vai te levar a umas conclusões que você levantou lá nas hipóteses. Depois que você escrever, você precisa deixar o texto descansar. Você precisa ser o primeiro seu público-alvo. E aqui uma coisa que perguntaram lá. Como explicitar o meu público-alvo? Você não explicita. O seu público-alvo em qualquer produção de texto acadêmico é a comunidade acadêmica. Acabou. Mas comunidade acadêmica do meu curso? Do seu curso. Do seu curso. Tá? Se você é um cara que produz... se você é da biologia e está produzindo um texto sobre o voo dos pintacilgos, você não vai pensar num cara da letras, se ele vai entender o que você está escrevendo. Até porque cada área ela tem os seus pressupostos que todo mundo daquela área já sabe. Porque, por exemplo, como é que você vai falar do voo dos pintacilgos tendo que fazer toda uma revisão bibliográfica e explicar a teoria da evolução de novo? Você não vai ter que fazer isso. A maior parte da galera da sua área, ela sabe esses pressupostos. Assim como o povo das letras também conhece alguns pressupostos. Assim como o povo das exatas, da engenharia, da arquitetura não é exatas, né? Mas enfim, tá aí, são áreas diferentes do conhecimento, tem pressupostos que todos os profissionais daquela área deveriam saber. Por conta disso, você tem que pensar que o público-alvo daquilo que você está publicando academicamente são outros pesquisadores da sua área. Mas aí vai ser publicado em jornal e aí não vão entender e tal. Ninguém entende, ninguém nunca entende se não for da sua área. A gente sabe disso, quem tem Twitter sabe disso. Ninguém nunca entende o que está acontecendo dentro daquela área. É todo mundo metendo bedelho na área do outro o tempo inteiro que, não faz o menor sentido. Então, não importa o que o jornalista vai entender do seu texto, ele vai distorcer de qualquer jeito. Outra coisa interessante é você reler o seu texto tentando falsear tudo aquilo que você escreveu, para você procurar as brechas no teu raciocínio. Não é para você ficar ler o seu texto tipo, não, isso daqui tá bom, não, é ótimo. Não, é para você ler o seu texto pensando, nossa, eu preciso rever isso daqui. Não, isso daqui não ficou bom. Não, eu preciso alternar isso daqui. Não, esse argumento não tá legal. Não, tá faltando uma referência aqui. Entendeu? Você tem que fazer essa releitura, tentando ser o mais crítico possível em relação ao seu texto. E tem que deixar alguns dias o texto lá em molho, sabe? Que é por isso que deixa o texto descansar. Deixa lá de molho. Daqui um tempo você vai lá e dá uma olhada de novo. Se possível, faça uma releitura apenas para gramática, uma releitura apenas para bibliografia, uma releitura apenas para a qualidade dos argumentos. Enfim, faça, releia sempre. E releia as suas anotações. Veja se as coisas que você anotou lá no começo, elas fazem sentido com aquilo que você chegou. Veja como a sua ideia se desenvolveu e se faz sentido se a forma que a sua ideia se desenvolveu. Porque quando você tem uma ideia e ela está aqui,
Até ela chegar aqui, ela já mudou pra caramba. Augusto dos Anjos tem um poema sobre isso, chama Ideia, inclusive. Ela passa daqui, vai, chega, pá, na hora que você fala, putz, outra coisa completamente diferente. Então se sai daqui, na hora que vai aqui, ó, pro papel, muda. Aí você tem que ver se é pertinente ainda, se faz sentido aquilo que você teve. Porque todos nós já tivemos grandes ideias de negócios, grandes ideias de pesquisas, grandes ideias de revolucionários que vão mudar o mundo, só para 5 minutos depois descobrir que alguém já fez isso. E sim, mesmo se você não descobrir e fez igual, é plágio. Acidental, mas é plágio. Bom, gente, obrigado. Hoje é o 3º dia, amanhã vai ser o 4º dia, evidentemente, porque é assim que números funcionam. E posterior ao 4º dia será o 5º dia. Então, se você ainda está me aguentando ouvir falar, agradeço. Se você já não está aguentando mais, tchau. E volte sempre. Agradeço a preferência. Tá? Abraço.